Viajar. Salitre nunca teve muito emprego, nunca teve muita fonte de renda, então as pessoas viajavam muito para São Paulo, para Fortaleza, para o Rio de Janeiro, em busca de trabalho. E o interessante é que quando as pessoas viajavam para São Paulo, por exemplo, o salitre em peso ia para a beira da estrada para esperar o ônibus que ia levando a pessoa que fosse embora. E era engraçado que a pessoa levava um saco desses sacos de farinha, levando de tudo dentro. Farinha, rapadura, galinha, enfim, de tudo. De tudo se levava nessa viagem. Mas, gente, era tanta gente na beira da estrada, que parecia assim que iam invadir o ônibus ou matar o motorista. Você não tem noção de quantas pessoas iam para a beira da estrada. E o pior de tudo era no momento do embarque, porque quando a pessoa embarcava para viajar para São Paulo, parecia que todo mundo era da mesma casa, porque era uma choradeira sem limite. Todo mundo chorava, parecia que tinha morrido uma pessoa. Então, a ideia que se tinha de quando alguém ia embora para São Paulo, para o Rio de Janeiro, em Salitre, quando a pessoa pegava o ônibus, é que aquilo ali não era a despedida de alguém que estava indo viajar. Era, na verdade, um velório. Era alguém que estava sendo levado para o cemitério. Era mais ou menos isso que acontecia aqui quando as pessoas iam embora. Eu não sou tão velho, lógico, né? Mas presenciei muito essa cena. Era uma coisa assim hilária, na verdade. Quando a gente lembra, hoje dá vontade de rir, porque é uma coisa extraordinária. Na verdade, isso demonstra o amor que a gente tinha pelas pessoas. Nós éramos, na verdade, o Salitre sempre foi uma família só, era uma comunidade muito pequena, mas era uma família só. Então, as pessoas sentiam a falta daquela que ia partir. E por falar em velório, então vamos lá. Gente, quando a gente falava em velório, o velório era assim, não dava muita gente no velório, porque na verdade Salitre era muito pequeno. Na década de 70, 80, Salitre era muito pequeno. Mas no dia do velório, não tinha esse negócio de, eu não vou porque não sou parente, porque não sei o quê. Ia todo mundo. Todo mundo. Então as pessoas tinham o hábito de dizer assim, se eu não for, se eu não for. Então tinha sempre essa história de todo mundo ir para o velório. Na verdade, as pessoas começavam a ir fazer velório quando a pessoa ainda estava doente, que se chamava sentinela. Então, fulano está de sentinela, então vamos lá. Então a pessoa passava a noite inteira com a casa cheia de gente, fazendo chá e fazendo café, e era aquele negócio. Não faltava gente. Mas os velórios, na verdade, eram um momento em que as pessoas não podiam fazer barulho, em que as pessoas não podiam conversar muito alto. Por quê? Porque a pessoa estava de sentimento. As pessoas da casa estavam de sentimento. Então, não havia muito barulho. Hoje é diferente. Todo mundo bebe, todo mundo... Então, as pessoas tomam muito caldo, como é muita coisa. Gente, é tanta comida nos velórios hoje que a gente chega a se assustar. Parece que a gente chega no velório, parece que a gente está chegando no aniversário, né? É uma outra diferença daqueles tempos. E o caixão? Não existia esse negócio de funerária. O caixão era feito aqui mesmo, seu Vicente Pereira, quem fazia os caixões. E aí, quando alguém morria, era o velório acontecendo na casa da pessoa que tinha falecido, e o seu Vicente passava o tempo todo trabalhando na casa dele, né, fazendo o caixão da pessoa. Então, pegava o tecido, que normalmente era um tecido marrom, para cobrir aqueles pedaços de madeira. E aí ele cobria o caixão, fazia todo bonitinho e colocava as cordinhas para servir de alça e tal. Então era o pessoal no velório e o seu Vicente trabalhando na casa dele. Era mais ou menos isso que acontecia. A Igreja Católica era a igreja predominante, tinha muita gente aqui que era católico, então no período da festa da padroeira, Nossa Senhora de Fátima, dava muita gente nas procissões, vinha gente da Serra das Uburanas, vinha gente da Serra Verde, vinha gente do Valparaíso, vinha gente da região do Logradouro, Conceição, Barragem, então dava muita gente nesse salitre. Principalmente quando era no mês de maio, quando era no mês de outubro, ou também no período das chamadas Santas Missões. Então, o hasteamento da bandeira, quando era no período da festa da padroeira, no mês de outubro, acontecia sempre pela manhã, então tinha procissão de madrugada, soltavam muitos fogos e dava uma procissão enorme, era muita gente. Uma outra grande diferença é que no período da festa da padroeira, quando passava as procissões, podia ser a mercearia ou o bar ou qualquer que fosse o comércio.
Se a procissão fosse passando, quando a procissão ia se aproximando, na verdade, os bares, as mercearias, tudo quanto era ponto de venda já baixava suas portas, porque em respeito à procissão que ia passando. Ninguém ficava com o seu comércio aberto no momento em que a procissão fosse passando. Todo mundo cerrava as portas. Era incrível esse respeito que as pessoas tinham pela religião. Coisa que hoje também não acontece mais. Ainda puxando um pouquinho para a religião, a gente lembra da Semana Santa. No período da Semana Santa, era um período em que ninguém poderia fazer nada de barulho. Na verdade, no período da Quaresma, ninguém dançava, ninguém fazia festa, porque sabia que estava no período da Quaresma. E quando chegava o período da Semana Santa, então, nem pensar em festa. A gente, na verdade, não ligava nem o rádio no período da Semana Santa. O rádio era desligado. Quem era católico que tinha aquelas imagens de santo em casa virava as imagens para a parede, os espelhos eram cobertos com toalhas, com panos e tal, então nem no espelho a gente não podia olhar. Eu lembro que lá em casa, por exemplo, a minha mãe não deixava na quinta e na sexta-feira, não deixava nem a gente tomar banho, não podia tomar banho porque estava na quinta-feira da Paixão, então era um respeito muito grande que as pessoas tinham pela religião, então a gente não podia tomar banho, a gente não podia lavar o cabelo, a gente não podia... Enfim, ia todo mundo para a missa sem tomar banho, a gente passava só um paninho molhado no corpo, mas não podia tomar banho, tá? Varrer a casa, passar pano, essas coisas, nem pensar. Porque estava na quinta e na sexta-feira da Semana Santa, na quinta e na sexta-feira da Paixão. Então, não podia varrer a casa, não podia passar o pano. E aí as pessoas hoje me perguntam assim, Sérgio, mas como era que ficava? Ficava todo mundo fedendo? Gente, eu não sei nem explicar como ficava. Eu só sei que era um zelo tão grande que as pessoas não eu não sei se as pessoas estavam com mau cheiro, eu não lembro. Até porque eu era muito criança nesse período, né? Lá na década de 80 eu era muito criança. Então não tem nem como lembrar se as pessoas tinham mau cheiro ou se não tinham. Até que não tomavam banho e nem limpavam a casa. Ainda tinha um outro detalhe, também não podia pentear os cabelos, viu? Também não podia. A gente prendia os cabelos, tal, dava um jeitinho, passava a mãozinha e tal, mas não podia pentear os cabelos, estava na Semana Santa. Então, isso também era proibido. As mulheres davam sempre um jeitinho, amarrava, puxava aqui e tal, mas não podia pentear os cabelos. Era muito respeitoso, as pessoas tinham umas atitudes muito respeitosas. Isso eu não acho errado, eu acho fantástico, assim, não precisa ser tão radical, mas que era legal, era. Também na quinta-feira da Paixão, era muito comum a gente ver muitas crianças pedindo esmola nas ruas, nas casas, nos comércios e tal. Então, as pessoas pediam esmolas, né? Não se vendia, era proibido. O meu pai tinha uma mercearia e ele não permitia que a gente vendesse na quinta e sexta-feira santa, porque ele dizia que não podia, era proibido, né? Então, quando alguém dizia que queria comprar alguma coisa, ele fazia uma troca, se dizia assim. Então, o que fazia? A pessoa podia levar a mercadoria que estivesse precisando, vamos dizer que a pessoa estivesse em casa sem açúcar, ou sem arroz, ou sem farinha, ou qualquer outra coisa, então não podia ficar sem se alimentar. Então ele dizia, não, você leva, quando for sábado você vem me pagar, mas eu não recebo dinheiro dia de hoje. Isso só acabava de fato no sábado de Aleluia, que era o dia em que se queimava o Judas. Então tudo voltava ao normal, tudo voltava à rotina normal. Então se queimava Judas e as pessoas vinham pagar o que tinham levado na quinta e na sexta-feira santa. Outra coisa que era interessante era que havia muita troca de mercadoria. Por exemplo, as pessoas que trabalhavam no campo traziam feijão, milho, batata e várias outras coisas que eles colhiam. E aí, em troca, a gente dava o que a gente tinha em qualquer outra coisa. Carne, nem pensar, né? Carne era proibidíssimo se comer na Semana Santa, ninguém comia. Na verdade, lá em casa a gente tinha muito hábito de jejuar também, porque isso também era um hábito que meu pai colocou lá em casa, né? A gente tinha que jejuar. Então, a partir dos 12 anos, todo mundo tinha que jejuar, não podia ficar sem jejuar. A gente driblava um pouquinho, porque a gente também era esperto, né? E eu e minha irmã, a gente sempre tinha um truquezinho de driblar isso. Outra coisa que não era muito comum, pessoal, era que naquele tempo não era muito comum a gente ter em casa cenoura, beterraba
e coisas desse tipo, de verdura para fazer salada, essas coisas. Então a gente ficava pedindo a Deus chegar a Semana Santa, porque quando chegasse a Semana Santa a gente ia comer salada, a gente ia comer cenoura, a gente ia comer batatinha, a gente ia comer tudo enquanto pudesse se pensar. Então a gente ia comer bolo, a gente ia comer queijo, tanta coisa que a mesa ficava farta. Na verdade, tudo que não tinha de fartura no ano inteiro a gente tinha na Semana Santa. Era incrível isso, né? E eu acho que era uma coisa legal e a gente, inclusive, convidava os vizinhos para almoçar com a gente, para jantar com a gente e tal. Mas não tinha café da manhã porque todo mundo estava jejuando. Isso era só no horário do almoço e no horário do jantar. Então, de manhã, todo mundo jejuando, mas à tarde, todo mundo tirava a barriga da miséria, porque, afinal de contas, a gente era católico, mas não era santo. Bom, eu não vou falar muito sobre muita coisa, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Eu comecei, na verdade, falando sobre nascimento, sobre viagem, puxei um pouquinho para religião, mas aí, no próximo vídeo, quem sabe eu posso trazer um pouquinho mais falando sobre os meios de comunicação, sobre namoro, sobre casamento, essas coisas. Água, que é uma coisa que não dá para falar em salitre e não falar em água, sobre diversão, porque a gente também tinha muitas formas de nos divertir, era muito, a gente fosse um lugar pequenininho que a gente não tinha diversão, muito pelo contrário. Salitre na década de 80 não tinha água encanada, não tinha energia, não tinha telefone, mas a gente se divertia demais, era incrível como a gente se divertia. Então, não esquece de deixar aqui o seu like, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos para que você já possa no próximo vídeo ficar ligado, porque vem muita coisa boa por aí, tá? Beijão, tchau, até a próxima.